bem-vindos à nossa primeira aula de termodinâmica. Nessa primeira aula, pessoal, nós abordaremos conceitos básicos da termodinâmica. Esses conceitos que a gente vai abordar agora, pessoal, é basicamente para a gente discutir um pouco sobre eles, para vocês terem noção do que quando a gente usar eles, você saber o que a gente está falando. Esses conceitos, a gente vai usar ela durante todo o curso. Em quase todas as videoaulas nós faremos menções a esses conceitos básicos. E o primeiro conceito básico é sistema termodinâmico. Um sistema termodinâmico é uma quantidade de matéria com massa e densidade fixas que pretende se analisar. Eu falo assim, tá, mas falou e não entendi nada. O que seria isso? E o sistema, pessoal, nada mais nada menos é você pegar algum recipiente ou algo do tipo e você isolar ele do mundo, basicamente, do meio ambiente, essas coisas assim. Vamos supor, você pode pegar uma garrafa PET e colocar 500 ml de água e fechar ela, isso já vai ser um sistema. O seu sistema vai ser vai ser uma garrafa PET, que vai ser a sua fronteira do seu sistema, e dentro a massa vai ser de água. O conceito de identidade, pessoal, dentro de um sistema é o seguinte, que a massa dele não pode variar e você nem pode trocar as moléculas. É tipo assim, como assim? Vamos supor, você está lá com sua garrafa PET, com 500 ml de água. Você abre sua garrafa PET, joga os 500 ml de água fora e enche com outros 500 ml de água de novo, o seu sistema já não é mais o mesmo. Você alterou completamente seu sistema. Então, o massa e identidade fixa, que estão escritos aqui e aqui, quer dizer que você tem que fixar a massa e não pode alterar as moléculas. Outro exemplo de sistema é esse aqui, ó, que é um cilindro com um êmbolo cheio de ar dentro. Ele representa facilmente um pistão hidráulico de um carro, por exemplo, em que ele varia, ele expande e varia, mas a massa aqui dentro não varia. Continuando, pessoal, sobre ainda dentro de sistema termodinâmico, tudo que é externo ao sistema é o meio ou vizinhança. É assim como a gente chama tudo que está fora do sistema. Ponto. O sistema é separado do meio pelas fronteiras dos sistemas que podem ser móveis ou fixas. Aqui, gente, trabalhando de novo com o exemplo lá da garrafa PET. Ela é um exemplo de fronteira fixa. Ou seja, ela não se move, ela não se altera. Ou seja, o seu volume não se altera. Enquanto que o do êmbolo, ele altera, ele pode subir ou descer. Observa, pessoal, que nesse exemplo aqui, ó, tem o gás, tem o êmbolo e tem o peso. O peso, ele é externo ao nosso sistema, então ele está dentro da nossa fronteira do nosso sistema. Então, pessoal, continuando os nossos conceitos básicos, o conceito que a gente vai abordar agora é o de volume de controle. Volume de controle é utilizado para análises que apresentam escoamento de massa, ou seja, em que a massa ela vai circulando, ela vai passando. A fronteira desse volume de controle chama superfície de controle. É muito similar à nossa superfície do volume que a gente aderiu antes. Por ela, massa, calor e trabalho podem ser transportados. Ou seja, o volume de controle ele mantém a mesma massa, entretanto, as moléculas vão se alterando. Conforme vai ocorrendo, as moléculas vão se alterando. Então, por exemplo, ele pode conter calor, pode ter energia, ou seja, ele pode ter diferente temperatura, pressão, essas coisas assim de um lado, e quando ele sair do outro lado, ele pode ter outras propriedades
em que ele ainda assim se mantém como volume de controle, contanto que a massa que entra seja igual à massa que sai. Então, pessoal, agora abordaremos o conceito de estado e propriedades. Propriedades são valores observáveis que descrevem um estado da substância. Cada propriedade apresenta apenas um valor para um dado estado. Este valor não depende de como a substância chegou naquele estado. Ou seja, vamos supor, a gente tem água a 150 graus Celsius. Quando a gente vai analisar a propriedade, não importa se essa água ela foi resfriada de uma água muito mais quente, a 400 graus Celsius, por exemplo, ou se ela foi aquecida, ou se ela já estava nesse estado, com essa propriedade antes. Então, a ideia aqui da gente analisar as propriedades é como se fosse naquele instante. Naquele instante, ela possui tais características. As propriedades são divididas em duas classes: intensivas, propriedades que independem da massa, exemplo, temperatura, pressão, volume específico, entre outras. E propriedades extensivas, propriedades que dependem da massa, exemplo, massa e volume total. Pessoal, temos uma pequena observação que temperatura e pressão podem ser propriedades dependentes uma da outra. Em uma determinada situação, que a gente vai ver mais pra frente, a gente pode ver que temperatura e pressão podem sim ser propriedades independentes, mas no geral elas são independentes. E as propriedades extensivas são essas, sabe? Que é a massa e o volume total. Ou seja, que elas variam de acordo com a massa. Se tiver tanto de massa, lá, se tiver 1 kg de água, já altera já quando for para 100 gramas, por exemplo. Enquanto que a temperatura, vamos supor, se eu tiver água a 100 graus Celsius de 1 kg, vai ter a mesma temperatura que uma água de 100 graus Celsius de 10 kg, por exemplo. Ou seja, independe. Pessoal, quanto à substância pura. Uma substância pura é aquela que tem composição química invariável e homogênea. Pode existir em mais de uma fase, mas a composição química é a mesma em todas as fases. Exemplo, H2O, que é a água, O2, que é o oxigênio, H2, que é o gás hidrogênio, entre outras. Ou seja, se a fórmula química não muda, ela ainda continua sendo uma substância pura, ou seja, a química não se altera. Além disso, apesar do ar ser uma mistura de gás, podemos considerar uma substância pura, desde que não haja mudança de fase. Isso aqui, pessoal, essa observação é mais para quando a gente for fazer exercícios. Quase todos os exercícios que a gente irá abordar ao decorrer das nossas aulas envolverá o ar atmosférico, e nisso a gente tem que considerar ele como uma substância pura, porque esse aí altera totalmente nas suas propriedades. Por exemplo, uma substância pura pode ter coisas constantes. Por exemplo, a água a uma atmosfera de pressão tem ebulição a 100 graus Celsius, por exemplo. Entre outras coisas também que afetam. E pessoal, por hoje a gente acaba aqui em substância pura. Até a próxima aula. Valeu, obrigado.